Novos cientistas aventureiros arriscam suas vidas na tentativa de testar sistemas que facilitariam o estudo de tornados, para então trabalhar numa forma de prevê-los e quem sabe até impedir sua formação, o que evitaria muitas catástrofes e salvaria muitas vidas. Olá, caçadores de tornados! Olá, caçadoras de tornadas! Eu sou Otávio Gaia, este é o Super 8. E hoje, desde que eu me entendo por gente, que existe a promessa de um segundo filme dessa que agora se consolidou como franquia. Mas os anos foram se passando e nada, o povo envelheceu e nada. E tá aí, pra quem esperou, tardou apenas 28 anos, mas antes tarde do que nunca, né? Mas será mesmo? Ou essa franquia deveria ter ficado no esquecimento? É pra isso que nós trampa, então apenas mente-se embora. Uma coisa que eu posso dizer desse filme é que ele é evento, ele tem muito plot twister, a dupla principal é Hilda Furacão e Tony Tornado. Tudo isso e muito mais. Agora! Com exceção dos absurdos efeitos sonoros e visuais para a época, eu não acredito que Twister de 1996 tenha nada de incrível, e por isso dificilmente costuma figurar em qualquer tipo de lista de melhores filmes por aí. Mas te falar, eu gosto desse filme, sabe? Acho que ele apresenta uma aventura digna, capaz de proporcionar uma diversão justa e, seja pelos efeitos, seja pelas vacas voadoras, conseguiu achar um jeitinho de se fincar na memória de muita gente e na cultura pop. Surge então Twisters, 28 anos depois, para dar continuidade à trama do original? Não, para dar continuidade à marca. Tecnicamente é sim uma continuação, pois se passa naquele mesmo universo, anos depois dos eventos do primeiro filme, e não traz nada que negue a sua existência. Agora, como não traz de volta personagens das antigas e apresenta toda uma nova trupe com novas dinâmicas, acaba funcionando bastante como um reboot também. Ou seja, um reinício da franquia para buscar novos públicos e quem sabe gerar novas continuações e se tornar uma franquia realmente lucrativa. Mas olha, não leve isso a mal não, tá? Pois eu acredito que a gente tem aqui uma continuação reboot honesta e com coração. Da seguinte forma, você gostou do original de 1996? Muito provavelmente você vai gostar desse aqui. Não gostou daquele lá? Ainda assim eu acredito que tem uma boa chance de gostar desse aqui, pois ele me pareceu até mais bem resolvido e polido. Ah, mas você tá entre os que não viram o original. Não vai fazer praticamente diferença alguma. Se fizer, é só pelo prazer de comparar uma coisinha boba dessa situação com aquela, desse personagem com aquele, e notar singelas referências que, acertadamente, esse filme faz sem se escorar na nostalgia barata. São meras piscadinhas que em nada comprometem o andar da coisa, como o equipamento Dorothy, que volta a ser mencionado, uma fotografia com os personagens originais, uma caminhonete vermelha que volta a ter importância como tinha lá no original, e etc e tal, e coisa e pimba. Então, sem a necessidade de partir do que quer que o original tenha apresentado, ou de atualizar onde os personagens de lá estariam hoje, Twisters tem o caminho livre para contar a sua própria história, mas quem acha que o filme vai ser revolucionário na premissa, aí pode esquecer, tá? Premissa e estrutura são praticamente as mesmas. Caçadores de tornados, cientistas se colocando em perigo para fazer funcionar uma nova tecnologia que ajudaria no estudo de redemoinhos desgramentos, e aí eles vão pulando de um tornado para o outro, de uma tentativa fracassada para outra, motivados pelo poder destrutivo dos ventos giratórios dos infernos. No meio disso tem até espaço para disputas profissionais entre duas equipes e até um novo triângulo amoroso para dramaticamente agitar as coisas entre os personagens. Porém, isso não quer dizer que esse novo filme seja uma mera repetição do antecessor, porque ele pode até refazer certos caminhos, mas não percorre da mesma forma. Um dos motivos para isso está nas aventuras da vez. Além do roteiro de Mark L. Smith, a partir da história de Joseph Kosinski, distribuir muito bem pelejas ao longo de todo o filme, há uma notável preocupação de não cair numa repetição, num ciclo, sabe? O que seria uma armadilha até fácil de cair, já que quantas situações tornados podem proporcionar? Bom, Twisters acha a solução para isso não só na variação do tamanho dos tornados, mas seguindo o raciocínio de sua classificação, na variação de suas repercussões e poder destrutivo. A partir disso, Twisters acaba até se mostrando mais hábil do que o seu antecessor em retratar os medos de morar numa zona de tornados e os efeitos socioeconômicos das tragédias. E digo isso mesmo que o projeto acabe criando um microcosmo esquemático que esquece por completo os serviços de meteorologia que haviam até sido apresentados na introdução do próprio filme, investindo numa ideia contraditoriamente anticientífica de que só os esforços e sensibilidade humanos importariam. Para quê? Para exaltar
retratar seus heróis. Fora que, para justificar a experiência espetaculosa de filme catástrofe, a obra também cria uma percepção estranhamente exagerada do estado de Oklahoma, que é retratado como se fosse uma região impossível de se habitar e até parece surpreendente que ainda exista alguma cidade de pé por ali. Mas vá lá, vamos ser justos, dá para comprar a ideia como sendo um evento extremo ímpar, como aconteceu aqui com as chuvas no Rio Grande do Sul. E bem, para compensar e ajudar na conquista do nosso envolvimento, a noção de perigo e emergência que a narrativa evoca é muito eficiente para que a intensidade fique constantemente lá em cima. Além do mais, e até mais importante, Twisters exibe uma maior sensibilidade para retratar as catástrofes do que o seu antecessor. Aquele lá até incluiu cidades sendo afetadas, porém sofria muito daquele mal de não ligar muito para terceiros. Parecia que só os personagens que tinham recebido o nome no roteiro importavam, enquanto a população local era, se não ignorada, mostrada apenas de passagem. Já aqui, a direção de Lee Isaac Chung genuinamente se preocupa em enxergar as questões humanas em meio à crise. A gente vê mais pessoas em pânico, em perigo, tentando fugir, tentando salvar os seus pertences, sendo vitimizadas. E depois que os tornados passam, a narrativa não se concentra apenas na devastação física, mas sobretudo nos efeitos psicológicos, sociais e econômicos. Conceito que, inclusive, é incorporado ativamente pelo roteiro, que aprofunda sua problemática com toda uma subtrama envolvendo aqueles que, sob o pretexto de ajudar, enxergam na calamidade uma oportunidade para lucrar. Questão, na minha opinião, muito bem retratada pelo roteiro, sem a necessidade de criar vilanias simplistas, o que nos leva a uma qualidade que garante ainda mais uma identidade própria a essa sequência reboot. Os personagens. Primeiramente tem isso que eu mencionei, né? Eles aqui não são vistos por simplificações de papéis dramáticos, bons ou maus. Com exceção de um, na verdade, que assume uma certa vilania ao até verbalizar que tá nem aí pras pessoas. Mas tirando o indivíduo aí, os demais que importam são vistos como pessoas mesmo. Ainda que sejam boas pessoas, podem ter falhas. Ainda que tenham boas intenções, sua forma de operar pode não ser a mais acertada. Mas ainda que não seja a mais acertada, pragmaticamente pode acabar sendo útil. E assim, embora inicialmente o filme até despeje um julgamento para cima de certos personagens, aos pouquinhos vai permitindo que a gente possa enxergar de perto suas perspectivas que revelam outras facetas desses indivíduos. Abordagem interessante, inclusive, para questionar a pompa academicista e dar um merecido valor aos divulgadores científicos que, não raramente, são alvos de desprezo por boa parte da academia, mas que podem sim desempenhar um papel fundamental para estreitar laços entre a ciência e o público e atrair dessa forma o olhar para assuntos que normalmente seriam inacessíveis. Assim, o filme vai construindo uma gama de personagens mais complexa do que inicialmente a gente poderia imaginar a julgar por seu gênero. Segundamente, o que também torna esses personagens diferenciados vem justamente das idas e vindas que o roteiro desenvolve a partir de suas interações profissionais e pessoais. No quesito pessoal, tal como o original, Twisters busca envolver o público por meio de uma bem-humorada relação romântica, que vai ganhando novos contornos à medida que amadurece, e muito me agradou que tenha servido apenas para humanizar os personagens, mas sem jamais tomar uma proporção além da conta que pudesse até atenuar o sentimento de ameaça ou tirar o foco das demais questões abordadas. E no quesito profissional, o roteiro até considera as aventuras, inventos e descobertas dos personagens do original. Mas, seguindo uma nova geração de caçadores de tornados, a trama da vez se justifica revelando que o legado dos personagens anteriores não foi suficiente para que se evitasse grandes tragédias e então parte disso em busca de aprimoramentos, de novas soluções dentro da ficção desse universo. Eventualmente, vai que esse filme dá certo, vai que sequências são confirmadas e os realizadores decidem botar uma graninha nas mãos da Ellen Hunt para ela voltar a mostrar sua carinha. Fazer aquele encontro, né, tal qual o Jurassic World 3 fez, mas eu espero que aqui se saia melhor. Mas, enquanto isso não acontece, eu acredito que a franquia tá em boas mãos com essa nova turma que se provou muito hábil em nos manter cativados. Glenn Powell tem um charme que vai além de seduzência. Não é à toa que ele vem tendo uma ascensão meteórica na indústria. É porque realmente o cara chega em cena e é como se acendessem holofotes em sua direção, pois automaticamente atrai todos os olhares de forma muito dominante. E embora nos primeiros contatos o filme pareça querer provocar uma antipatia, para ir então esfarelando aos poucos enquanto o personagem é aprofundado, o sorrisão galante e o jeito expansivo do cowboy midiático fazem com que a gente não ceda à antipatia e se mantenha interessado pelo dito cujo. Até porque a gente conhece ele a partir do ponto de vista da personagem da Daisy Edgar Jones, que despreza esse jeitão extravagante do homem, mas não consegue evitar o contato visual. Enquanto na contramão, a admiração que a personagem
personagem dela recebe, sendo até disputada por dois, um deles tacitamente, é plenamente aceitável diante da aura única que a narrativa dedica a ela. Pois além do fascínio genuíno da personagem por tornados, o que lhe deu um histórico ímpar e um conhecimento diferenciado, me pareceu encantadora a aura quase mística com que ela percebe o ambiente e decifra as formações de tornados. O que eu acredito ser muito útil para que a gente não se entedie com a moça enquanto ela precisa enfrentar aqueles autoquestionamentos provocados por traumas, aquele vou, não sei se quero, não sei se não quero. E completando o trio principal, Anthony Ramos se utiliza de seu carisma e sua capacidade de exalar bom mocismo para não nos perder durante seus dilemas e atitudes questionáveis. Agora, sendo um dos personagens com mais curvas dramáticas, eu lamentei um tico que sua trajetória não fosse tão bem preenchida quanto as dos demais. É que às vezes a postura dele muda drasticamente e a narrativa, apesar de conseguir explicar, não me pareceu tão exitosa em naturalizar. Com bastante aceno à cultura interiorana estadunidense, com direito a muita música country, co-protagonista cowboy e arrumando até um jeito de meter um rodeio no meio, Twisters busca no apelo popular uma forma de garantir seu retorno de 200 milhões de dólares de investimento. Um nível de aposta que está cada vez mais difícil de recuperar nas salas de cinema quando o filme em questão não pertence a uma franquia consolidada como forte. Mas não dá pra dizer que foi uma grana gasta à toa. Porque, te falar, há um palpável salto em dimensão do filme original para esse aqui. E se lá em 1996 a galera de efeitos já conseguiu resultados impressionantes, o que essa sequência faz é realmente repetaculilson. E, mesmo com uma matéria de trabalho tão limitada e aparentemente repetitiva, o filme consegue se superar a cada cena e manter o deslumbre, sempre dando um jeito de tirar algo novo da cartola para retratar as diferentes dimensões, tipos e efeitos dos tornados. Some a isso personagens cativantes e que, tendo o que dizer, fazem a trama aflorar discutindo novos e pertinentes temas. Além da intensa aventura, claro, Twisters é capaz de proporcionar uma diversão surpreendente como a força da natureza que retrata. Quer dizer, não exatamente como, né? Porque o filme surpreende de forma positiva. E eu não creio que ninguém goste de ser surpreendido com um tornado no quintal. E essa é minha reação enquanto assistia ao filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima.